Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia, 6 horas e 59 minutos, 6h59, manhã de quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Comemora-se hoje o Dia Nacional do Trânsito. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família até às 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Equipe do Jornal da Hora com Marco Antônio Marrom na Central Técnica, Márcio Pena nas redes sociais e gerando imagens, o rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes, eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora do jovem empresário Lucigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Sete horas, 1 minuto, conferindo os destaques do dia. Polícia Federal apreendeu cerca de 120 mil reais em operação que envolveu líder do governo e filho dele. Supremo julga hoje tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. Na Taça Sul-Americana, o Corinthians encara o Independiente no Equador. Mudança regulatória ataca empresas aéreas estrangeiras para o Brasil, hein? Congresso derruba 18 vetos à lei do abuso de autoridade. E a senadora Simone Tebet critica adiamento da reforma da Previdência. Sete horas, 2 minutos. No Jornal da Hora desta quarta-feira, nós estaremos entrevistando o vereador Pape, ele é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Câmara Municipal de Campo Grande. E o Gil, taxista, nosso ouvinte, que participou muito do debate na semana passada, quando o cidadão, o consumidor Maurício Corrêa fez uma crítica muito forte e gravou um vídeo aí na questão da regulamentação do serviço de aplicativos em Campo Grande, e com a cobrança do INSS se sentiu lesado como consumidor. O programa teve um grande debate, o Gil participou por telefone e hoje ele está aqui ao vivo para a gente debater daqui a pouquinho na visão do consumidor, os serviços, né, prestados pelos taxistas, pelos motoristas de aplicativos, mototaxistas em Campo Grande, enfim. Você vai interagir durante o programa no nosso WhatsApp 99911-9689. Jornal da Hora. 7 horas 3 minutos, 7h03. E a repercussão ruim entre adversários é sinal de que o discurso de Bolsonaro foi muito bom, declarou o general Augusto Heleno, um dos ministros, homem de confiança do presidente da República do Brasil, na questão em que o presidente, em várias questões que o presidente abordou no seu discurso de ontem. O certo é que o presidente Bolsonaro, ele, diferentemente de outros presidentes da República, desde a pré-campanha, durante a campanha e nesses quase 9 meses do seu governo, ele tem exercido, seja nos seus discursos, seja nas suas posturas, seja no governo e nos ministérios, a grande bandeira do combate à corrupção.
e o enfrentamento a tudo aquilo que o país viveu com governantes anteriores. O discurso dele ontem na ONU não foi diferente. Portanto, nesta fala do general Augusto Heleno, um dos responsáveis pelo discurso do presidente, e ele, como ministro, disse ainda que a ONU deve ficar constrangida por ter apoiado, por exemplo, o programa Mais Médicos, né, que foi um dos alvos do presidente Bolsonaro ontem, colocando os diplomatas e presidentes das nações de todo mundo que estavam na abertura desta sessão da ONU, de forma muito direta, sem rodeio algum, relembrando o combate à corrupção e, como estadista, deixou muito clara a soberania brasileira, não só na questão da Amazônia, mas em outras tratativas, em outras esferas também, as riquezas do Brasil de um modo geral. Foi um discurso duro do presidente Jair Bolsonaro. Se o discurso na ONU muda rumos da política, o presidente não recuou. Sem citar o presidente da França, fez críticas imensas a líderes de outros países que usaram de uma política baixa contra o Brasil, de uma forma sensacionalista na questão das queimadas que ocorrem em nosso país durante o mês de agosto, setembro, enfim, principalmente no período mais seco, que é durante o mês de agosto, e estabeleceu em seu discurso essa questão da soberania brasileira. 7h06, para um ouvinte que sempre prestigia o nosso Jornal da Hora, na produção da nossa equipe, do Marco Antônio Marrom, trechos do discurso do presidente Bolsonaro para você. Jornal da Hora. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E boa parte do discurso do presidente foi destinada a falar de preservação, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, o país preserva 61% da sua área e disse que está aberto a parcerias desde que respeitada a soberania nacional. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. O presidente citou a presença da índia Isani Kalapalo, da etnia Terrurungo, que vive no Parque do Xingu. Segundo ele, hoje 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Ele defendeu que essas comunidades têm o desejo de usufruir dos mesmos direitos de que todos os brasileiros. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais. Muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução... 7h08, 7h08, Jornal da Hora aqui nos 92,3 FM, a Rádio da Família. 7h08, daqui a pouco, na entrevista do dia, o vereador Papi e o Gil, taxista, ali do ponto de táxi do Mercadão Municipal. Hoje o Gil participa ao vivo, ele sempre está participando por telefone, daqui a pouco, do ponto de vista do consumidor, vamos discutir a questão dos transportes, as várias alternativas. E ontem o professor, aliás, anteontem, segunda-feira, o professor Santana mandou uma ideia, que é o programa, né? Ele mandou uma ideia, por que não, né? Por que não incluir serviço de vans também nos terminais de ônibus em Campo Grande, né? Interessante aí, né? 7h09. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo.
Quem sabe faz a hora, Alex Dantes. Bom dia. Bom dia, Arthur. E a chuva está chegando, né? E a previsão é de que a quarta-feira seja chuvosa e com trovoadas em todas as regiões do estado, exceto no extremo norte e nordeste, onde a chuva deve aparecer mais fraca e isolada. As temperaturas também devem ficar mais baixas. Os termômetros devem variar entre 16 e 33 graus. Em Campo Grande, o dia será de céu pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima não passará dos 26. Em Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas e Bela Vista, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia com máxima de 26 graus. Na região do Bolsão também há previsão de chuva. A mínima é de 19 graus e a máxima de 29. Na região do Pantanal, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 31 graus. Na quinta-feira pode ocorrer pancadas de chuvas pela manhã, mas a instabilidade deve diminuir ao longo do dia. Na sexta, o sol aparecerá com temperatura subindo de forma graduativa. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 23 graus. Agora 7 horas e 10 minutos, 7h10. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$120 mil na casa do deputado federal Fernando Bezerra Coelho, filho do Democratas de Pernambuco, em operação realizada na semana passada, envolvendo o parlamentar e o pai dele, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. A informação consta de relatório preliminar enviado ontem, terça-feira, pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o documento da Polícia Federal, foram encontrados 55 mil em dinheiro vivo. Os valores estavam divididos em envelopes bancários, cada um com R$ 2.500. A forma como encontra-se disposto indica que iriam ser depositados em pequenas quantias para não ser alvo de controle, sendo que parte do montante foram encontrados em envelopes de depósitos bancários já lacrados, entretanto, sem identificação externa de em quais contas seriam creditados. Diz o relatório da busca, assinado por um agente e um escrivão da Polícia Federal. Além disso, a Polícia Federal relata ter apreendido moeda estrangeira. O montante total apreendido ficou em torno de R$120 mil, cita o relatório sobre a busca realizada na casa do deputado. A Polícia Federal aponta suspeita da lavagem de dinheiro. A forma de acondicionamento dos valores ganha contornos mais relevantes ao se cotejar com os documentos apreendidos no gabinete do deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho, onde também foram encontrados envelopes bancários e extratos apontando a utilização da técnica de lavagem de dinheiro denominada smurfing, que é utilizada para, em tese, realizar a dissimulação dos valores depositados, conforme se observa nas imagens extraídas do auto de exploração de material apreendido, afirma o delegado Edson Lopes, da Polícia Federal, que comandou a operação na semana passada. O delegado pondera ser necessário uma melhor análise para a devida conclusão sobre o que foi apreendido. Na decisão que autorizou as buscas, o ministro Roberto Barroso determinou a apreensão de valores em dinheiro que ultrapassem R$20 mil. Em nota, o advogado André Calegari, que atua na defesa do deputado, afirmou, após o questionamento feito pela defesa ao ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, a Polícia Federal apresentou assodado relatório repleto de ilações, numa clara tentativa de justificar a inobservância dos limites da decisão monocrática do relator para cumprimento dos mandados na última quarta-feira, semana passada, última quinta-feira. A verdade dos fatos será esclarecida no momento oportuno em que se demonstrará em definitivo o excesso dessa investigação, diz o advogado do deputado Fernando Bezerra Coelho Filho. Relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso enviou ontem, terça-feira, o relatório para análise da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria poderá pedir novas medidas investigativas a partir da análise parcial da Polícia Federal.
Interessante que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no dia que a polícia cumpriu a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele foi e disse que era abuso de autoridade, aquela história toda, e que as investigações se referiam a assuntos de quando o pai do deputado, líder do governo, senador Fernando Bezerra, era ministro da presidente Dilma Rousseff, ministra da Integração Regional. Numa clara demonstração de que o enfrentamento do senhor Davi Alcolumbre, e ele citou isso ontem em reunião com Dias Toffoli, essa questão dessa operação, dizendo que se caracterizava como abuso de autoridade, a polícia encontrou 120 mil reais. 120 mil reais aí no gabinete ou na residência do deputado, filho do senador. E o advogado de defesa do deputado, dizendo que se trata de ilações, excesso de ilações, aí por parte da Polícia Federal, no inquérito que está sendo instalado, portanto, de acordo com esta operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. 7h15. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Venha conhecer a garagem mais completa da cidade, Federal Car. E saia de carro novo e com tanque cheio, grátis! Aqui a gente realiza o seu sonho do carro novo. A Federal Car faz troca, vende, faz consignação e financiamento de carros nacionais e importados de todas as marcas. Federal Car, agora em 2 endereços, na Avenida Bandeirantes 2236 e 3006. Telefone 3026-6600. Rádio Hora 92 FM. Hortifruti do Produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras diariamente para sua família. Anexo Mercearia e Açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do Produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do Produtor, sempre presente na sua mesa. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Cuidado é preciso ter, seu direito tem que prevalecer. Vem pra Uniprev, nós priorizamos você a todo momento. Uniprev Assessoria Previdenciária, Avenida Zaran 345, PIC 3025-3838. Alô? Oi, Max, tudo bem? Preciso comprar forros de PVC para uma obra. Qual empresa você indica? Eu compro na União PVC e indico para todo mundo. É uma indústria daqui de Campo Grande. Por isso, tem uma entrega pontual e um preço muito bom. Que legal! Você tem o telefone deles? 3355-3544. Fica na Consul Assaf Trad, 5.791, em frente ao Alphaville. União PVC. Só quem fabrica pode vender mais barato. WhatsApp 99676-8500. 92 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h18, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar na tarde de hoje, quarta-feira, se réus, delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada. O Supremo, portanto, julgando nesta quarta-feira a tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. Em questão processual, levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, a que condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.
Desde o início da Operação Lava Jato, a Justiça vinha dando o mesmo prazo para as alegações finais de todos os réus, independentemente de serem delatados ou delatores. No dia 27 de agosto, a segunda turma da Suprema Corte decidiu que o caso de Bendini deve recomeçar, porque, como réu delatado, o ex-dirigente deveria ter se manifestado por último. Por um placar de 3-1, os ministros entenderam que Moro feriu o direito de defesa de Bendini ao abrir prazo simultâneo para a manifestação do delatado e dos delatores. O caso julgado hoje, quarta-feira, é do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que pede a anulação de sua sentença com base nos mesmos argumentos usados pela defesa de Bendini. Ferreira foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Outros condenados também entraram com pedidos semelhantes no Supremo para anular suas sentenças. Relator da Lava Jato no tribunal, o ministro Edson Fachin decidiu levar um pedido ao plenário para que o entendimento sobre a questão seja uniformizado. A decisão vale para o caso do ex-gerente, ou seja, não tem aplicação automática para outros semelhantes, mas cria uma jurisprudência, uma interpretação sobre o assunto no Supremo. Esse entendimento serve para orientar tribunais do país sobre que caminho seguir. A defesa do ex-presidente Lula também pediu a anulação de duas condenações. A do triplex do Guarujá, caso pelo qual está preso, e a do sítio de Atibaia, caso pelo qual foi condenado em primeira instância. Fachin também é o relator deste caso do ex-presidente Lula. 7h20. E a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, criticou a postura do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, em cancelar a sessão que votaria a nova versão do relatório da reforma da Previdência na CCJ. No mesmo horário, foi até o Supremo Tribunal Federal para se reunir com o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. O motivo que levou o grupo ao Supremo foi a operação da Polícia Federal, que teve como alvo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, na semana passada. Os parlamentares consideraram a ação da Polícia Federal como abuso de autoridade. É coisa séria, hein? Portanto, ameaça, né, de anulação das sentenças da Lava Jato. O presidente do Senado, conforme comentamos há pouco, né, e olha os desdobramentos. Estava prevista a votação na CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, com um grupo de senadores, foi a uma reunião junto ao presidente do STF para reclamar da operação da Polícia Federal, não é? 7h21. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Nos estúdios conosco já nesta manhã, um dos nossos convidados para a entrevista do dia, Gil, taxista profissional, né, de longa data, aqui na prestação de serviço à população de Campo Grande, sempre participando do nosso programa, e a presença dele foi em função do debate da quarta-feira da semana passada sobre a regulamentação dos aplicativos, né? Os serviços da Uber e outras plataformas que atuam em Campo Grande, aprovado, portanto, pela Câmara dos Vereadores, e daqui a pouco já aguardando aqui o vereador Papo, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. Bom dia, Gil. Bom dia, Arthur. Bom dia aos espectadores aí e ouvintes. Estamos aqui tentando representar a nossa categoria de uma forma ordeira e cordial. Bacana, então. Gil vai ficar com a gente daqui a pouco, já aguardando o vereador Pape. E prometemos na semana passada, até porque muitos ouvintes participaram daquele programa, né? O WhatsApp vai ficar à vontade, 99911-989. Pode trazer o Pape, estamos aguardando ele aqui, já anunciamos umas 3 vezes, aguardando, portanto, o vereador, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. Na semana passada o programa focou os direitos do consumidor na pessoa do Maurício Corrêa. Ele gravou um vídeo, foi para as redes sociais defender a desburocratização e, ao mesmo tempo, também o não aumento do valor das corridas, dos aplicativos como alternativa. Ô Gil, desde que o serviço de táxi em Campo Grande começaram a ter a concorrência, primeiro foi o serviço do mototaxista e depois dos aplicativos. Como é que é a realidade de vocês nos dias de hoje? Bom, o táxi tem uma história, Arthur,
Bom dia, não é de vereador. agora, há mais de 100 anos, né? Há mais de 100 anos em Campo Grande. O táxi está em Campo Grande há mais de 100 anos e aqui está o vereador que representa o consumidor e sabe que esse serviço sempre foi bem prestado pela nossa categoria. A sociedade, ela tem a opção hoje de múltiplas escolhas. E as leis de mercado regulam qualquer setor de atividade, não é mesmo? Fato é este, tanto é que nós temos aqui um vereador que representa esse consumidor e está aqui legislando, né, por interesse do povo campograndense. Vereador Papo chegando aqui, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. Bom dia, vereador. Bom dia, Arthur. Bom dia aos amigos da Rádio Hora. Bom dia, Gil. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Chegando chuva aí na cidade. Que bom, chuva abençoada, que bom. O programa da semana passada, quando a gente discutia aqui na presença do consumidor Maurício Corrêa, o programa foi muito polêmico. E antes do senhor chegar aqui, a gente começou a contextualizar a realidade. Né? Como todo setor de atividade, sempre há inovações tecnológicas, o tempo passa e o Gil falando dos serviços de taxistas, aproximadamente 100 anos já em Campo Grande. E depois daquela polêmica, o que avançou, alterou alguma coisa na questão da normatização dos aplicativos ou não? Não, a lei vai para sanção, né, Arthur? Do prefeito. Isso. Aí agora está na mão do executivo, né? O trabalho da Câmara era examinar o projeto do prefeito, no caso, emendar, que foi o que a Câmara fez, e no sentido de flexibilizar, né, a legislação, até pró a motorista de aplicativos. E agora esperando a sanção, né? Se vem com algum veto, alguma coisa das emendas. Se vier com algum veto às emendas, ele volta aqui para a Câmara para ser debatido, ou de manter os vetos do prefeito, ou de derrubá-los, né? Eu acredito que não virão vetos, mas se vier, vai voltar para esse debate para a Câmara. Ô Gil, até que ponto o aumento dos serviços e a diversificação, né? A questão dos mototaxistas aí há mais de 10 anos. São Paulo aprovou o serviço de mototaxista há poucos dias, né? A capital de São Paulo não era autorizada ainda. E agora com a questão dos aplicativos, que é uma mudança comportamental a nível mundial. Até que ponto o serviço de táxi foi prejudicado ou melhorou? Explica para o nosso ouvinte aí. Não, prejudicado, toda e qualquer concorrência, ela nos faz com que a gente aprenda, né? E nos tente melhorarmos. A questão é o seguinte, a legalização ela é fato, ela se faz necessária, porque é uma profissão nova, né? Inclusive a Câmara Municipal está tentando dar uma identidade, né? A partir dessa legalização, não vai ser mais motorista, né? Vão poder chamar de motorista de aplicativos, entendeu? Não é de plataformas únicas, né? Como se falam de algumas aí, vai dar uma identidade a eles, entendeu? E nós já sofremos isso anteriormente, já temos uma escola com o mototaxista que hoje nos faz sermos parceiros, entendeu? E acredito que futuramente... Com os mototaxistas? Com os mototaxistas. Nós somos muito parceiros, nós dividimos a nossa clientela e nossa experiência do dia a dia, entendeu? Eu creio que falta para eles hoje, entendeu? Realmente uma identidade, na qual muitos estão aí especulando, mas outros motoristas estão tentando tirar o sustento, como nós tiramos o sustento do asfalto, né? Então, a partir do momento que tiver uma identidade, que tiver uma legalização, eles vão poder ter também, entendeu, uma autonomia, até mesmo de cobrança, né, vereador? Sim. Entendeu? O consumidor também terá uma segurança, porque ali está sendo prestado um serviço por um profissional. Hoje estão sendo prestados por especuladores. Houve redução de frota de taxistas em Campo Grande, em função da concorrência ou não? Não, a nossa frota continua com 600 táxis, né? 600 táxis. Né? E na Câmara, vereador Papi, nós tínhamos uma tradição de reivindicação sempre de aumento e a Prefeitura e a Câmara regulando os alvarás, editais, enfim. Eventualmente, existia um período, em função do aumento de demanda, do aumento de editais, enfim, para o serviço de táxi. O senhor está no seu primeiro mandato, né? Primeiro mandato, Arthur. Não houve esse aumento, né? Não. A gente teve, na verdade, uma CPI do táxi, né, no início do mandato, que fez uma investigação a alvarás que foram investigados como alvarás frios ou que não eram legítimos,
e de legislações que eram anteriores a uma nova legislação que teve, e aí conflitava na questão de quantidade de alvarás para uma pessoa só. Que foi Era alvo, um certo monopólio, né, para alguns grupos. Que foi um alvo da CPI, mas eles tinham uma legislação anterior que garantia, que era uma outra forma de se fazer no passado, um serviço de 100 anos, como o Gil está relatando aqui. A Câmara, Arthur, e semana passada a gente deixou isso aqui bem claro, ela é um ambiente para o debate, né? Eventualmente a gente vai ter que fazer a decisão, né, na legislação ali de escolha, né, votar sim ou não no final do debate, mas a Câmara ela vai oportunizar o debate. E lá desde 2017, no auge, né, dos aplicativos em Campo Grande, os taxistas tiveram o seu momento lá para exemplificar dentro da Câmara, debateram na tribuna da Câmara, inclusive os primeiros táxis aqui eram de carroças, né, eu lembro a explanação do pessoal do sindicato, e do outro lado o aplicativo dizendo, olha, precisamos trabalhar, precisamos de espaço, o aplicativo está aí, todo mundo solicita, como que a gente não vai trabalhar? Eu entendo o que o Gil fala a respeito de ser um serviço autônomo do aplicativo e descompromissado com a profissão em si, porque às vezes a pessoa tem outra atividade, e aí não é o motorista profissional que tira o sustento dali. Então você tem uma pessoa que está fazendo um bico, como o brasileiro gosta de falar, mas entrando dentro de um setor onde tem um profissional que vive exclusivamente daquela atividade. E isso era usado pelos taxistas como uma competição desigual. Na minha avaliação, também concordo com você, o mercado ele se autorregula nesse sentido. Mas quando se amadurece o debate, mais para frente, os motoristas de aplicativo, aqueles que foram só pela empolgação do momento, né, porque estavam se dando dinheiro, aquela coisa, muitos passageiros, já recuaram um pouco. E a regulação é boa para quem vai se dedicar à exclusividade do aplicativo, que na sua essência era realmente para ser uma atividade que você acrescentasse na renda. Mas hoje em Campo Grande eu imagino que a gente vai caminhar para um futuro aí de motoristas também profissionalizados no Uber. A questão polêmica na semana passada com o consumidor Maurício Corrêa era do ponto de vista do aumento para o consumidor em função do pagamento do ISS, enfim, para os aplicativos. Hoje o taxista em Campo Grande ele contribui com taxas anuais, mensais, ou ele também paga ISS? Como que é, Gil? Nós pagamos, nós somos, a Getran, a Prefeitura nos imputa o recolhimento de INSS para que nós possamos estar com os nossos dias futuros garantidos, certo? Nós temos também o ISS, que é o solo, né, o uso sobre solo, que ele é bitributado, tanto para o permissionário como para o auxiliar, né? Então, e outros impostos durante o dia, nós passamos por fiscalizações, né? Os nossos carros, por mais novos que sejam, porque a nossa frota é uma frota nova, né? É uma frota da inveja para muitas capitais, entendeu? Nós passamos por 6 em 6 meses por fiscalização do veículo, entendeu? Então, nossos pneus têm que estar, não podem ser recalchutados, não podem ser riscados, né? Como nós encontramos hoje por aí, entendeu? Nossos carros não podem estar amassados, não podem estar sujos. Então, nós passamos por uma fiscalização. E isso não nos impede de trabalhar. Pelo contrário, é uma fiscalização que nos agrada até, pelo fato. Porque aí dá a nossa excelência de trabalho. Entendeu? Nossa excelência de trabalho está nisso. Porque, como eu estava falando para você, nós temos uma história, mais de 100 anos. Né? O vereador falou aqui. Isso foi charrete. Entendeu? Casualmente, meu avô foi charreteiro. Né? Entendeu? Então, nós temos uma história, nós temos dentro disso aí um legado muito grande, pelo qual nós não podemos deixar de atuar. O próprio presidente, hoje falando como um estadista, e nós temos também que ser um estadista na nossa profissão. Né? Nós temos que marcar o nosso território, porque nós não podemos deixar da forma que está. E o usuário, o cliente, o consumidor do táxi, houve muita redução ou aquela clientela fiel continua usando táxi? Não, a clientela fiel ela usa, entendeu? Nós continuamos com nossas clientelas, entendeu? Nós temos aí, exceto, claro que com uma dificuldade do mercado que houve o desemprego, né? Tanto é porque esses
surgiram muitos motoristas de aplicativos por isso, pelo desemprego, e aí eles nos culpam, né? E querem, não, mas nós estamos aí para ajudá-los, né? Tanto é que nós estamos dando a nossa profissão, né, para eles. Agora, o mercado, ele diminuiu realmente para todos, né? Como meu ponto ali no mercado municipal, você bem sabe que ali é um ponto turístico, e nós sentimos isso, que até os próprios turistas aqui em Campo Grande diminuíram nos últimos tempos, mas isso nacionalmente, não é local, é questão de Campo Grande. E os motoristas de aplicativos não poderiam continuar isentos, não é, vereador? Claro. Até sob pena de cobrança e de omissão, tanto do legislativo quanto do executivo. Exato. Eu penso que aquilo que é justo, né? A gente tem uma legislação brasileira que regula os serviços, como eu tentei explicar aquele dia para o nosso querido ilustre aqui, Maurício Corrêa. Se você tem a oportunidade de estar exercitando um serviço na cidade e não está sendo tributado, é injusto com os outros que estão sendo tributados e já são regulados por legislações específicas. Então, havia, sim, a necessidade da regulação. Quando fala que o consumidor vai pagar, nosso olhar foi muito pelo consumidor. Mas quem é tributado são as empresas, né? E agora os motoristas que serão MEIs, né? MEIs. Que terão a sua própria empresa individual ali para exercitar o seu trabalho e recolher o seu imposto. Porém, você não pode já acreditar automaticamente um prejuízo ao consumidor, porque tudo no Brasil é tributado. Tinha um serviço que era bom, que era barato, agora já não é mais. Eu não concordo com isso. Eu acho que o serviço do aplicativo ainda é um serviço vantajoso para o consumidor, e a tributação vai colocar eles num patamar de um serviço existente na sociedade campograndense, onde a prefeitura tem controle de saber quem são, aonde estão, porque é um serviço que está sendo rodado e executado dentro da cidade. 7h36, com a permissão do vereador Papi, do Gil Taxista, a gente vai dar um giro na informação, um break comercial, registrar aqui os comentários no programa, aqui no WhatsApp, o Luiz Antônio, lá da UPA, da Coronel Antonino, está ligado no programa, cumprimentando os nossos entrevistados e o programa. O Adriano Jorge do Carmo, parabéns, vereador Papo, por estar sempre disponível a trazer informações e esclarecimentos à população. Demonstra sempre total conhecimento dos assuntos. O Irineu Ferreira está lá na cidade de Miranda. A chuva já chegou aí em Miranda, Irineu? Porque está chegando em Campo Grande. Estou aqui em Miranda, na escuta do melhor jornal. Irineu Ferreira, Sábado obrigado. Estive em Miranda, Arthur, tava calor, barbaridade, viu? Mas já deve ter chegado a chuva por lá, hein? E o Zildo da Silva Lopes, bom dia, Rádio Hora. Obrigado aos amigos aqui interagindo com o nosso programa. Agora as dicas de finanças pessoais com João Victor Faedo e um rápido intervalo. Voltaremos já com o vereador Papi e o Gil Taxista. Olá, ouvinte. Como você está hoje? Tudo bem? Muitos me perguntam, afinal, o dinheiro é bom ou ruim? E eu quero te convidar a pensar sobre isso. E o que você acha? O dinheiro é bom ou ruim? Para facilitar, vamos pensar no seguinte. Um carro, ele é bom ou ele é ruim? Se pensarmos um pouco, vemos que é apenas uma ferramenta. E sua utilidade depende de como vamos empregá-lo. Um carro pode ser o nosso meio de transporte, com ele podemos dar uma carona, podemos ajudar alguém, ou, nas mãos de um motorista bêbado, ele serve como uma arma para ferir outras pessoas. Assim também o dinheiro. Ele pode ser muito bom ou muito ruim, depende de como vamos usá-lo. Por isso, quero te perguntar, como você tem usado a sua ferramenta chamada dinheiro? Ele tem te ajudado ou tem sido uma pedra no seu caminho? Lembre-se, você é o motorista, você é quem está no controle e não o inverso. Então, assuma hoje o controle da sua vida financeira e determine como você vai usar essa importante ferramenta. Pense nisso e até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes.
Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Trânsito em tempo real. Música e informação. De segunda a sexta às 4 da tarde. Hora do Rush. Agora 7h39. Quem não quer um dinheirinho extra, seja para reformar um cômodo da casa, fazer uma viagem com a família, trocar um aparelho de TV, e para isso não tem segredo. Tem que poupar um pouquinho todo mês. E o melhor lugar para você poupar, eu garanto, é na Poupança Sicredi. Primeiro, porque o atendimento deles é sensacional. E depois, porque só no Sicredi tem a promoção. Vem poupar e ganhar. A cada aplicação de R$100 você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. Quer mais? No final do ano você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E quer saber a melhor parte? Só no Sicredi você pode abrir sua poupança com apenas R$20. É isso mesmo, com R$20 você já abre sua conta. Tá esperando o quê? Corre pro Sicredi e comece a poupar ainda hoje. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. 100% gospel. Corumbá está fazendo 241 anos e tem muitos motivos para comemorar. A educação saiu do abandono, cresceu o número de vagas com mais um centro de educação infantil e pela primeira vez na história da cidade, todos os alunos da rede municipal receberam uniformes por 2 anos consecutivos. Isso sem falar nas obras abandonadas que... Mais de 600 ruas estão sendo asfaltadas ou recuperadas. 241 anos de Corumbá, nossa cidade na boa direção. 100% gospel. Rádio Hora. Precisou de um carro? Mobilicar, a sua melhor opção. Baixe o app Mobilicar agora mesmo. Segurança, rapidez e eficiência. O único aplicativo sul-mato-grossense que aceita seu cartão via app. Mobilicar. Não temos tarifa dinâmica. A mobilidade em suas mãos. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Agora 7h41, Jornal da Hora desta quarta-feira, discutindo a questão de transportes alternativos em Campo Grande, aqui com o vereador Papi e também com o Gil Taxista. Nós temos aqui a interatividade dos nossos ouvintes, seja no WhatsApp 999119689 ou pelas redes sociais. O Irineu Ferreira está acompanhando o programa na cidade de Miranda. Mandou fotos aqui, olha que maravilha. Alex Nantes, na meteorologia, ó. Fotos. Arthur, aqui em Miranda tá chovendo muito. Graças a Deus, que bom, hein, Marrom? Chovendo em Miranda, hein? Essa chuva vai chegar em Campo Grande daqui a pouquinho, hein? E o Irineu, ele manda um comentário sobre o tema de hoje aqui, com o vereador Papo, com o Gil Taxista. Tudo está difícil, mas os governantes não deixam de cobrar os impostos abusivos. Tem um ouvinte aqui ela mora no Jardim Radialista, Ezenidete. Quero mostrar a realidade do consumidor que sou. O táxi todo o tempo, o preço foi altíssimo. Não tínhamos condições de pegar táxi. Pela condição social dela, ela diz, agora temos o aplicativo que para nós é muito importante. O mototáxi não tem o conforto necessário e no trânsito corremos mais risco. O preço do mototáxi é o mesmo do aplicativo e isso não é viável para nós. O consumidor precisa também ter voz e fazer valer o seu direito. Outro ouvinte aqui, gostaria de saber da Rádio Hora por que não chamar para o debate o contraditório. Na quarta-feira passada, nós trouxemos aqui, sim, o contraditório do ano. O contraditório seria hoje. O contraditório hoje, porque nós abrimos o debate na quarta-feira. O ouvinte não se identificou. Mandei essa mensagem na semana passada e vocês não leram. Encaminho novamente a pergunta com base na entrevista da semana passada. Pelo que o vereador está dizendo, os vereadores não servem para nada, a não ser dar isenção a grandes empreendimentos, fazer homenagens e complicar a vida de trabalhadores como motoristas de aplicativo. Pelo menos é essa a imagem que fica. Ele assinou. Elton Areco. Com a palavra, o vereador. Dá licença só à vontade, Gil. Olha, é o seguinte, eu falo para você que essa lei ela foi feita a várias mãos. Certo, vereador? Sim. Estava ali representado. E o povo sempre esteve representado ali, porque ali ele colocou o vereador Papi, tá? Ali colocou o Sansei Rocha,
né? Colocou o Chico Veterinário e colocou os outros, são 29 vereadores. Então o povo ali se faz presente. A vontade do povo está ali. E por muitas vezes, eu entendo que o povo tem que ter uma diretriz. E essa diretriz é o vereador ali. A voz do povo é o vereador. Por muitas vezes ele precisa ser sancionado. O povo, nem tudo que o povo quer é bom. Entendeu? Nem tudo. É por isso que os vereadores estão ali para legislar. Ele está ali, ele foi eleito para legislar, para falar o que é bom para o povo. Eu acredito que a Câmara Municipal, hoje, ali, bem representada, faz inveja para muitas cidades, grandes cidades ali. Porque ali nós temos uma democracia de vereadores ali, representado várias classes. Entendeu? A ouvinte Zenidete, lá do Jardim Radialista, ela faz, na verdade, uma afirmação. Claro, é mais um serviço, né? Ela prefere o aplicativo, porque ela não tinha condições de usar o táxi. Tranquilo. Tem aquela parcela da sociedade que continua usando o táxi. Tem aqueles que acham mais fácil, às vezes, em um determinado momento, usar o mototáxi. Ou seja, para as diversas classes sociais, as alternativas aí estão, não é? O ouvinte que faz a cobrança do debate, do contraditório, o Elton Areco, ele faz a crítica aos vereadores na questão de outras isenções aí. E tem a proposta da CPI, do consórcio Guaicurus. Qual foi seu posicionamento, vereador Papi, em relação à proposta do vereador Vinícius Siqueira? Eu não assinei a CPI, porque nós temos alguns estudos em encaminhamentos pela casa, tá, Arthur? A omissão dos vereadores, ao contrário, existe um debate bem intenso a respeito disso. Porque uma CPI ela mexe com outras instâncias e a gente nunca pode fazer uma movimentação como uma da CPI usando da responsabilidade dos vereadores, porque você às vezes ultrapassa a questão técnica para algo político. Você já tem uma judicialização no Ministério Público a respeito de alguns temas que são objetos da CPI. E para você ter uma CPI na Câmara Municipal, você precisa ter um objeto claro daquilo que vai ser investigado. Hoje, ainda não se tem um objeto claro daquilo que vai ser investigado, o contrato inteiro não é o objeto claro da CPI. Mas nós estamos avançando nisso daí, tá, Arthur? Não é uma CPI morta, não é uma CPI como falam, não vai dar em nada, ao contrário. Eu acho que ainda ela está no campo do debate dentro da casa, muito profundo, inclusive, parabenizando o vereador Vinícius, que é um atuante nessa área, e todos os outros vereadores têm trabalhos. Eu mesmo tive a audiência junto com o Salineiro e debatemos ali com a população, com o próprio consórcio, várias demandas. Algumas delas foram atendidas, tá, Arthur? Deixar isso claro que o consórcio fez seus esforços nesse sentido. Sobre a questão do colega que fez a crítica à Câmara, eu acho que o político hoje tem que ser bem amadurecido para receber crítica. E o popular hoje tem um descontentamento com a classe política. Mas dizer o seguinte, Arthur, que regulação de serviços e profissões é responsabilidade exclusiva do Executivo. Eu, como legislador, não posso regular profissões e nem serviços. Não faz parte da minha prerrogativa. Porém, os decretos do prefeito Marquinhos Trades foram obsoletos e muito distantes da lei federal que mandava ser regulado nos municípios a questão dos aplicativos. Ele foi perdendo na justiça e, por fim, essa matéria chegou na Câmara para que fosse feita por lei e não por decreto. Então, a responsabilidade de regular o serviço de aplicativo na cidade passou a ser do vereador. A legislação que chegou lá, se a gente aprovasse do jeito que ela estava, aí sim a Câmara teria sido injusta com os motores de aplicativo. Porque era uma lei muito rígida em relação a um serviço muito flexível que é o transporte por aplicativo. A Câmara fez 80 emendas, Arthur. Então os vereadores trabalharam significativamente. Chegou ao final, em plenário, caiu mais 3 e ficaram 15. Que flexibilizaram significativamente a legislação que veio do prefeito. Então nós não tínhamos ali como ser autor de uma lei. Se alguém está chateado com a rigidez da lei, tem que se cobrar do prefeito, porque quem fez a legislação foi o executivo. A Câmara, ao contrário, ela, através das emendas, flexibilizou, ouvindo
os motoristas de plataforma de aplicativo. E também foi ouvido o táxi. Foi ouvido o representante do táxi, porque estava em todas as sessões, o sindicato do táxi participa das sessões. Sindicato, associação dos aplicativos. Associações dos aplicativos. Então, assim, a Câmara fez, Arthur, o trabalho dela. Ouviu os lados e depois legislou, porque ali tem que definir. Não dá para ficar em cima do muro. E definiu e saiu essa legislação que, na minha visão, era o melhor que a gente podia fazer. 7 horas e 49 minutos, Rádio Hora, com essa comunicação transformadora, é importante destacar para os ouvintes, estão chegando muitos textos. Preferencialmente, até para garantir a sua opinião, ou a sua crítica, ou as perguntas aos entrevistados, que o ouvinte, preferencialmente, mande o áudio, né? Porque chegam muitos textos. Agora, intolerância não. Aqueles que muitos fazem nas redes sociais, nós não concordamos aqui. Então, perguntas com respeito, críticas com respeito às ideias, enfim, ataques e baixo nível, nós não queremos aqui no nosso jornalismo. Preferencialmente os áudios. O Maurício Correia, que esteve no nosso programa semana passada, ele está comentando aqui no Facebook: menos impostos, menos burocracia, menos Estado é o que eu quero. Cada cidadão que escolhe o que quiser. Se tivéssemos mais retorno dos órgãos públicos em forma de bons serviços para o cidadão, não me oporia a qualquer aumento de impostos ou novas tributações. Como esse não é o caso, sou totalmente contra novas tributações. Temos que seguir o caminho contrário, reduzir as dificuldades e impostos. Veta Marquinhos. O Edson Melo, parabéns pela abordagem. O que é certo, Rádio Hora é top. Registrando todos os comentários aqui. Tem um ouvinte que mandou um texto, ele quer continuar debatendo com o vereador Pape, né? Então, o ouvinte, olha, faça críticas e envie perguntas. Essa é a nossa abordagem no jornalismo da Rádio Hora. Ou então, se houver uma oportunidade de um debate, vá até a Câmara, debata com o vereador lá. Coloca enfim. Minhas redes sociais aí As redes sociais. à disposição, tá? Muito bem. O Sidney Matos, lá do Rita Vieira. Ele manda até a idade, 41 anos. Nossos vereadores prestam um desserviço à sociedade quando se elegem prometendo trabalhar em favor da população, chegando na hora H, acabam fechando a panela, como fazem grandes quadrilhas, enfim. A resposta do vereador não convence e os vereadores estão parecendo o presidente da Câmara dos Deputados com a resposta do vereador. O Congresso não é cartório para carimbar tudo que a população quer. Aí vem críticas aqui ao Gil. Ô Gil, você está errado. Quem colocou os vereadores é o povo, então eles têm que ouvir o povo. Porque os taxistas trabalham como aplicativo. Algumas coisas, o Pereira mandou algo aqui que eu não estou entendendo. Porque os taxistas trabalham como aplicativo, já que é irregular. Quer dizer, ficou irregular, mas agora está sendo normatizado, né? Nós temos uma identidade para eles. Nós temos aí o aplicativo 99 Táxi. Entendeu? Talvez seja isso que ele esteja falando, entendeu? Correto. O 99 Táxi, ele está aí há muito tempo, primeiro até do que talvez a plataforma do Uber, entendeu? Mas alguns taxistas, alguns colegas trabalham com o 99 Táxi. Arthur, o serviço de aplicativo nunca foi irregular, tá? Porque você tem a novidade, ok? Nunca foi irregular. Passaria a ser irregular se já houvesse uma legislação e alguém não estivesse enquadrado na nova legislação. Ela nem foi sancionada ainda. Então, não há o que se falar que o serviço do Uber é irregular, dos aplicativos em geral, tá? O aplicativo rodou e foi usado como uma plataforma que qualquer outra pessoa pode usar normalmente para o seu consumo ali. O táxi é uma concessão. O Uber é um serviço privado. O transporte coletivo é uma concessão de serviço público. O aplicativo é um serviço privado. Então, nós estamos falando de uma empresa que presta serviço na cidade. Ela também faz transporte. Então, às vezes, há uma confusão no consumidor e na população geral em relação àquilo que é público, aquilo que é privado, como são tributados, como são isentados. Então, Arthur, a gente não pode colocar numa panela só, né, uma coisa como a outra. Então, são serviços diferentes, que acabam usando o mesmo consumidor, né, a mesma pessoa, mas no fundo, Arthur, eu imagino que o tempo vai estabilizar as questões, aquelas pessoas que se sentem melhor usando o aplicativo por ser mais barato, por ser mais rápido, e as outras mais conservadoras que a gente sabe ainda que é a clientela fiel. Só um parecer aqui, Arthur, com licença. O Maurício, é o contraditório do Maurício, ele quer uma situação pelo qual o serviço
público melhore, entendeu? Aí vem uma empresa privada, pela qual, entendeu? Levando 30% do que o trabalhador, suposto colaborador, está ganhando. Ela está levando fora. Olha o transporte que ele está fazendo. O único transporte que ela está fazendo é evasão de divisas. Evasão de divisas. Porque aqui não está tributado, não está ficando nada. Ela está usando a malha asfalto aqui de Campo Grande, entendeu? Do município. Está fazendo com que eu classificaria como extorquindo o que poderia ficar aqui dentro do município. Porque são plataformas nacionais e internacionais. Mas o dinheiro e o lucro vai para fora. Exatamente. O dinheiro... Aí ele vem cobrar do serviço público uma qualidade. Se uma empresa vem aqui, ele está dando carta branca para a empresa. Ele, como usuário, está dando uma carta branca para a empresa vir aqui, tirar explorar o serviço e levar tudo para fora, e ele ficar aqui. Eu volto a falar, colonialismo não, né? Não, pelo amor de Deus. 7h54 da manhã, nós temos que dar um giro das informações com a permissão dos nossos entrevistados. As informações do agronegócio, setor tão importante na nossa economia, com Humberto Ferretti. A oferta menor quando não consegue puxar para cima as cotações. Pelo menos mantém firme o preço do boi gordo. Dados da consultoria Safras e Mercado apontam que o valor da arroba nos últimos dias seguiu na casa dos R$ 150, em praças como Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Já em São Paulo, a cotação subiu R$ 103. Principalmente os frigoríficos pequenos têm tido dificuldades na hora de comprar. Outro produto valorizado é a soja, apesar do momento de muita dúvida, por exemplo, sobre o preço do dólar. O indicador Exalc BMF Bovespa em Paranaguá avançou para quase R$ 87 a saca, muito graças às exportações, já que por aqui, boa parte dos compradores e dos vendedores está fora do mercado. Quem planta segue de olho no clima, já que em diversas áreas, o tempo seco até agora não deixou começar os trabalhos. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para maracujá azedo, caju, mandioquinha e quiabo. Nos casos de melancia, laranja-lima e cenoura e beterraba com folha, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar tomate, mamão-papaya, berinjela, alface, agrião, rabanete e batata lavada. Jornal da Hora. 7h56, Jornal da Hora desta quarta-feira, aqui recebendo o vereador Papo, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Câmara Municipal de Campo Grande, e o Gil Taxista. É uma liderança, né, no meio dos pontos de táxi em Campo Grande. São quantos pontos mesmo, hein, Gil? Rapaz, são 80 pontos. 80 pontos, né? E 600 taxistas na cidade de Campo Grande. Agradecendo o carinho da audiência dos motoristas de aplicativos, sempre ligado em nosso programa. Semana passada discutimos bastante. Depois vamos convidar o Johnny também, que é o presidente da associação, para a próxima semana, um bate-papo e a gente chegar, se não a um consenso, mas pelo menos a um entendimento de como Campo Grande regula, normatiza, né? Serviço de mototaxista, de aplicativos, de táxi e também o transporte coletivo de Campo Grande. Aí, que olha, esse é muito criticado pela população, é caríssimo, tanto é que a demanda para o setor de aplicativos cresceu e muito, porque aquele trabalhador que usa, né, quatro passos de ônibus por dia, ou 2, 3 passos, enfim, dependendo do trecho, vale a pena andar de aplicativo ou de mototáxi, né? Muitos estão comprando bicicleta, muitos estão comprando motocicleta, e a cada ano, reconhecidamente, o serviço é menos acessado pela população. Quando a tendência do mundo é o cidadão deixar o carro na garagem e utilizar o transporte coletivo, seja no Brasil ou no mundo, nas grandes metrópoles. 7h58, outros ouvintes mandando perguntas, né? Perguntas e críticas, né? Com o devido respeito, sem aquela intolerância que muitos utilizam nas redes sociais. Alô, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Rádio Hora. Estou ouvindo aqui o comentário aí concernente
aos taxistas, aos motoristas de aplicativo. E tô ouvindo aí também o vereador. Pra você ver como que é complicado o ser humano, né? O taxista, em vez de empenhar, em vez de olhar a sua classe, né? Lutar contra os absurdos de imposto, ele fica olhando a outra classe para colocar tributo em cima de uma outra classe. Pessoas e companheiros que poderiam ser companheiros deles, não, tem como inimigos. E o vereador, em vez de se empenhar aí na CPI aí, por exemplo, da Guaicurus, não. Vai atrás de procurar uma área mais fraca, onde ele sabe que ele vai sair com êxito. Por que não vai atrás das empresas grandes? Esse é o meu posicionamento. Bom dia. Infelizmente o ouvinte não se identificou, não deu bairro, nem o nome dele, enfim. Ele está fazendo crítica aos dois entrevistados pelas posturas. Temos mais ouvintes aí ou só esse? Alô, bom dia. Apenas essa participação, então. Para fechar aqui, deixar bem à vontade os entrevistados nessa manhã, né? O pinga-fogo para cima deles nessa manhã aqui. À vontade, vereador Pape, essa postura do ouvinte e do cidadão. Sim, talvez eu não tenha sido tão clara. A minha postura sempre foi de equilíbrio, sabe, Arthur? Eu acho que o vereador tem que estar lá para resolver e para decidir. E não é fácil decidir, né? Você tem que se reunir dos bons argumentos de ambos os lados. E eu repito, a legislação que a prefeitura escreveu, o projeto de autoria do executivo que chegou na Câmara, esse sim era extremamente rígido, protecionista demais, e faria mal à população de Campo Grande, principalmente pelo prisma do consumidor. A Câmara flexibilizou esse projeto na medida que podia, dentro de uma lei federal que estabelecia a regulamentação. Então, assim, a Câmara acabou recebendo essa missão que era do prefeito, havia decreto, fizemos por lei e agora esperamos a sanção. Imagino que o sistema vai ser regulado pelo consumidor, que vai fazer a sua opção, pelo táxi ou pelo Uber. Eu, particularmente, sou um consumidor dos aplicativos. E da minha geração, acredito que muitas pessoas farão isso. Não tenho nada contra o táxi, acho que é uma grande marca que poderia até ser explorado melhor na questão que é conhecida mundialmente. Quanto à crítica do colega, aceito a crítica. A respeito da CPI, falo para você, ela está avançando significativamente dentro do debate da casa, tá? Não só pela CPI, mas por outros instrumentos que nós temos lá também, em relação ao consórcio, que realmente é algo que a população tem reclamado muito e não pense que os vereadores não estão atentos a isso. No mais, agradecer, Arthur, dizer que seu programa é um programa brilhante, sempre é uma alegria estar aqui com você, agradecer o Gil pelas palavras e todos os amigos taxistas e também todos os amigos que estão aí vencendo na vida, também sendo motoristas de aplicativo. Muito bem. Gil, fechando a participação, esperamos ter contribuído aí na opinião pública com a presença de vocês. Espero, né? Assim espero. Arthur, eu só ao rapaz aí que não se identificou, e eu vou tratá-lo ele como amigo, né? Não vou tratá-lo como inimigo, como ele usou a palavra, porque nós não temos, longe disso. Isso eu debato as ideias. É uma situação que nós estamos procurando dar identidade a eles, justamente para ele até mesmo se identificar, né? Tá? Mas é o seguinte, nós, taxistas, nós não estamos contra ninguém, nem contra a sociedade. Quem somos nós? Nós estamos a favor. Tanto é que eu já falei, nós estamos há mais de 100 anos, nós estamos contribuindo com a sociedade, inclusive filhos nossos, parentes e tudo mais, fazem uso do aplicativo. Nós não somos bairristas. Nós não somos bairristas, não. Entendeu? E eu confesso, talvez até amanhã ou depois, não sei, uma situação minha qualquer aí, eu venha fazer uso. Entendeu? Agora, nós estamos aí em Campo Grande contribuindo com enfermeiros, engenheiros, né? Tudo tirado do suor do táxi. Entendeu? E esses são contribuintes. Né? Nossos filhos aí, vereadores, nós temos taxistas que foram pais. Vereadores, filhos de taxistas, entendeu? Então nós estamos aí para contribuir mais com a sociedade, cada vez mais. Se necessário for tributados, né, nós só vamos cobrar do serviço público a excelência. Né? Porque eu acho que o serviço que está sendo feito até então pelos vereadores, como eu estava falando anteriormente, é de excelência.
nós temos um quadro de vereadores aí, eu acho que nunca teve anteriormente, um quadro jovem. O Papi tem aí 20 e poucos anos, né? Uma mente arejadíssima, entendeu? Confrontando com o Francisco, mais os outros, o Valdir, que já esteve anteriormente e voltou também, entendeu? Então, quer dizer, hoje nós temos aí... Loester, o mais antigo. Exatamente, entendeu? Que já trouxe tanta gente ao mundo, né? Então é uma coisa que a população, ela está, eu acredito que bem representada, com excelência, pelos vereadores que ali estão, entendeu? Aquela parcela da população que prefere o táxi, tá aí, que não tinha condições de usar o táxi, ele tem um aplicativo, continua usando, e nós vemos aí os mototaxistas em Campo Grande, pujantes, cruzando as ruas e avenidas, ou seja, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos, e o nosso espaço, entendeu? Tanto é tão bom que nós estamos agregando eles a nós. Gil, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa. Arthur, agradecer a todos os ouvintes que participaram, mandaram WhatsApp, mensagem, que interagiram no Facebook. O Irineu está lá em Miranda. Arthur, está chovendo desde as 5h30 da manhã. Que maravilha, hein? Que a chuva chegue aí, né, Gil? Abraço. Chuvas de bênção, né? Ô, Papi, muito obrigado pela presença aqui. E para fechar aquele abraço, né? Fechando o programa com um destaque marcante nesta data, né? Eu falei na abertura do programa que hoje é o Dia Nacional do Trânsito, mas hoje também comemora-se o Dia do Rádio. O Rádio Brasileiro, neste 25 de setembro, onde nosso diretor, Luciano Barbosa Rodrigues, se encontra desde ontem na capital de São Paulo, no aberto da AESP, todas as associações de emissoras estaduais, as emissoras de rádio do Brasil. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, reunidos nesta semana, desde ontem, discutindo vários assuntos sobre essa frequência que ultrapassa gerações, informando, entretendo, emocionando a população brasileira. Me recordo que nesta data, no ano de 2000, com o Otton Barbosa, então presidente do Rádio Clube, em Campo Grande, nós realizamos um café da manhã e transmitimos ao vivo, à época, Rádio Cultura AM, o jornal RC 360, e tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, de forma inédita em Campo Grande, celebrar esta data, a data do rádio, dia 25 de setembro, e no dia 21 de setembro, a semana passada, nós fomos muito cumprimentados por tantos amigos e ouvintes, no dia 21 de setembro, o dia do radialista. Aliás, uma data que foi alterada pelo ex-presidente Lula em forma de decreto que não colou. Ele mudou a data para o dia do aniversário do Ari Barroso, lá no mês de dezembro, e que nós não comemoramos. Está na hora de um deputado aí em Brasília ou um senador alterar aquele decreto do Lula, porque não pegou. Todos os ouvintes e radialistas continuam celebrando o dia do radialista no dia 21 de setembro. E hoje, o dia do rádio, é importante destacar, até porque o Gino Rondon deu a notícia ontem no Giro de Notícias, uma notícia muito triste. Em função das novas tecnologias, a mídia impressa, ela vai sofrendo em nosso país. E ontem o Gino deu essa notícia, no Giro de Notícias, às 12 horas ontem, que o jornal impresso mais antigo do nosso Mato Grosso do Sul, o jornal O Progresso, da grande empresária Adides Amaral, estará circulando com a sua última edição na próxima sexta-feira. Portanto, no dia do rádio, esse setor tão importante, essa mídia revolucionária, criada por Guilherme Marconi, no início do século passado, o rádio brasileiro comemora, portanto, a primeira emissora na década de 20, né? Estamos aí no ano que vem, nos 100 anos do rádio brasileiro, destacando, portanto, este Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. E fechando com duas homenagens aqui nesse microfone, Campo Grande, de luto, nas artes plásticas. Ontem, o sepultamento do grande artista e publicitário Isaac de Oliveira, nosso amigo. Nossos sentimentos aos familiares do Isaac, que no fim dos anos 70, início dos anos 80, chegou em Campo Grande, no setor de agência de publicidade, né? Criou uma agência ao lado do Ariosto Barbieri, Ariosto que está por aí no mercado, com a sua agência de publicidade. E nos anos seguintes, Isaac abraçou de uma forma intensa as artes plásticas, pintando os cerrados, os bichos, as aves do cerrado, e como artista plástico de muito sucesso, nos deixou aos 66 anos de idade.
E hoje, pela manhã, às 10 horas, será sepultado o empresário Raimundo Pereira, o Raimundo da Caravela Móveis, uma grande empresa do setor de móveis eletrodomésticos. Conheci o Raimundo no mundo do esporte, foi um grande conselheiro do Esporte Clube Comercial e também estendemos os nossos sentimentos aos familiares do Raimundo Pereira. Obrigado, querido ouvinte. Obrigado neste dia do rádio. Continuem aqui na Rádio da Família com a Vivian Krajewski e o Bom Dia 92. Às 12 horas, Giro Rondon e o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.